Olá! Nessa videoaula faremos um aplicativo com o qual será possível resolver equações exponenciais do tipo a elevado a x igual a b. Para essa equação, temos as seguintes condições. Quando a e b forem ambos iguais a 1 ou a e b forem ambos iguais a zero, a solução será o conjunto dos números reais. Se a e b forem ambos positivos e, no entanto, ambos diferentes de 1, a solução será dada por x igual logaritmo de b dividido pelo logaritmo de a. E caso a e b não se enquadrem em nenhuma dessas condições, a equação não terá solução real. Na tela do App Inventor, clique em Iniciar novo projeto. O nome desse projeto será Equação Exponencial. Clique em OK. Mude o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical da tela para centralizado. E assim como fizemos nos aplicativos anteriores, vamos apagar o título dessa tela. Na interface do usuário, selecione uma label e arraste para o centro da tela. Essa label será formatada com fonte negrito, tamanho 20 e texto. Digite os dados da equação nos campos abaixo. O alinhamento do texto será centralizado. Assim como nos aplicativos anteriores, o texto excede a largura da tela. No entanto, no momento da emulação na instalação, esse texto será quebrado em duas ou mais linhas e ficará adequado. Para fazer a estrutura da equação exponencial, nós usaremos duas test boxes. Essas test boxes serão renomeadas respectivamente como A e B. E terão a mesma formatação: fonte negrito, tamanho 20, largura de 60 pixels. A hint será o nome da test box, nesse caso test box A. Marcaremos a opção somente números para ativar o teclado numérico e o alinhamento do texto será centralizado. Repetimos os procedimentos para a test box B. Fonte 20, largura 60 pixels, a hint será B, opção somente números e alinhamento centralizado. Usaremos também duas labels, uma para inserir x, outra para inserir igual, ambas formatadas com fonte negrito, tamanho 20. A primeira label terá o texto x, a segunda label formatada da mesma forma, no entanto, com o texto igual. Para organizar esses elementos, clicamos na aba Layout e usamos um arranjo em formato de tabela. Esse arranjo terá 4 colunas e 2 linhas. E os itens serão organizados dessa forma: as duas test boxes nos extremos da linha de baixo, a label contendo x será expoente e o sinal de igual ficará ao lado da test box B. Para a visualização do resultado, usaremos uma label. Na interface do usuário, selecione uma label e arraste para o centro da tela. Formate-a com fonte negrito, tamanho 20, mas deixe-a sem texto. O alinhamento do texto deve ser centralizado. Essa label deve ser renomeada como resultado. Precisaremos também de 3 botões: o botão calcular, limpar e fechar. O botão calcular será renomeado como BT calcular. O limpar como BT limpar.
e o fechar como BT fechar. No botão calcular, usamos fonte negrito, tamanho 20 e texto calcular. Os mesmos procedimentos para o botão limpar. Fonte 20, texto limpar. E para o botão fechar, fonte negrito, tamanho 20, texto X. Para organizar os elementos, clique na guia Layout, selecione um arranjo horizontal e arraste os botões lado a lado. Para fazer a programação, vamos acessar o ambiente de blocos. Localize o botão Calcular e selecione o bloco referente ao clique. Conforme visto anteriormente, nós temos essas condições, então nós vamos montá-las passo a passo. A primeira condição é quando A e B são ambos iguais a 1, ou então A e B são ambos iguais a 0. Nós usaremos estruturas comparativas para verificar quais são os valores de A e B. Clicando no menu de Matemática, usaremos esse bloco com o sinal de igual. Como serão comparados os valores de A e B, usamos a variável texto da testbox A. E essa testbox deve ser igual a 1. Então, mudaremos o valor de 0 para 1. Como precisamos de um bloco similar para o valor de B, basta clicar no bloco azul e usar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Aqui nós mudamos para B. E como são duas condições, nós usaremos do menu de lógica o conectivo E. Com isso, montamos uma proposição de forma que tanto A quanto B são iguais a 1. Para A e B ambos iguais a 0, nós clicamos no bloco verde e usamos os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Mudamos aqui e aqui para 0. E como essas duas possibilidades geram a mesma solução, nós usaremos também o conectivo OU, de forma que, se essa condição acontecer ou essa condição acontecer, nós teremos a mesma solução. Note que esse conjunto de blocos ficou extenso. Então, em cada um deles, eu vou marcar a opção para reduzir o tamanho do conjunto de blocos. E como essa é apenas uma das condições para a solução da equação, nós clicamos na guia Controle e usamos a condicional que tem junto o else, que é o senão. A primeira solução será dessa forma. Se A e B forem iguais a 1 ou A e B forem iguais a 0, nós mudaremos o texto da label resultado para S igual conjunto dos reais. Aqui eu utilizei a letra I e a letra R maiúsculas. Como nós temos mais uma condição, nós faremos uma extensão nesse bloco da condicional. Clicamos nessa engrenagem em azul e arrastamos esse bloco com um else if. Dessa forma, nós conseguimos colocar a condição A maior que 0, B maior que 0, com A e B diferentes de 1. Como a estrutura é similar a essa que já foi estruturada, eu vou duplicar esses blocos para utilizá-los no conjunto posterior. Aqui eu vou marcar a opção de expandir para que eu possa visualizar quais são os blocos e de que forma eles serão editados.
Nesse caso, nós teremos A e B, ambos maiores que zero, e também teremos A e B, ambos diferentes de 1. Essas 4 condições devem acontecer simultaneamente. Então, na guia de lógica, nós pegamos outro bloco referente ao conectivo E. Aqui, para reduzir o tamanho, vou marcar novamente a opção de redução. E vou arrastar esses conjuntos de blocos, encaixando no conectivo E. Quando essa condição ocorre, nós teremos o texto da label resultado mudando para logaritmo de B dividido pelo logaritmo de A. No menu de matemática, não há listado o comando referente a logaritmo, mas clicando no bloco de raiz quadrada, nós podemos mudar essa opção para logaritmo. Como precisaremos de 2 blocos, usamos os comandos Ctrl+C, Ctrl+V. Usaremos também o bloco de divisão e os blocos da variável de texto da testbox A e da testbox B. Aqui eu vou usar também o Ctrl+C, Ctrl+V. Teremos o logaritmo de B dividido pelo logaritmo de A. Então, basta organizá-los dessa forma. Antes do resultado numérico, eu vou usar o bloco de juntar e vou colocar x igual antes da resposta. Dessa forma, se o x for igual a 3, na label resultado será visualizado x igual a 3 e não apenas o número 3 sozinho. Caso não aconteça nenhuma dessas condições, sabemos que a equação não tem solução real. Dessa forma, no campo referente ao senão, nós faremos com que o texto da label resultado seja modificado para a equação não tem solução real. Agora faremos os comandos referentes ao botão limpar. Clique no botão limpar e selecione o bloco referente ao clique. Na testbox A, selecione a mudança de variável de texto. Apagar consiste em mudar essa variável para um campo vazio. É feito dessa forma. O mesmo deve ser realizado para a testbox B. Então, aqui nós podemos usar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Essa mesma modificação deve ser realizada para a label resultado. Então, nós pegamos a mudança de texto da label resultado e inserimos o vazio. E para encerrar o aplicativo, clica no botão fechar, seleciona o bloco referente ao clique e na guia controle usamos a opção de encerrar aplicativo. O aplicativo está pronto. Se você ficou com alguma dúvida em relação a algum procedimento, deixe a sua pergunta nos comentários.